Como divulgar os seus serviços de psicologia sem infringir as nossas amadas, queridas, idolatradas regras do CFP? Bom, esse vídeo é para você que tem dúvida, mas também é para você que tem medo. Principalmente você que tem medo de divulgar o seu serviço como psicólogo. Por quê? A gente, né, foi ensinado desde lá da faculdade, não pode isso, não pode aquilo, porque o psicólogo não pode isso, não pode falar aquilo, não pode aquilo outro, o sujeito do suposto saber isso, o psicólogo não se comporta assim, não se comporta assado, não faz isso, não faz aquilo. Encheram a nossa cabeça de regras. E sim, existem regras, e as regras são maravilhosas. Mas a gente não vai falar das regras, do que pode, do que não pode, porque, né, como bom psicólogo, você já deu lá no códigozinho de ética, o que pode, o que não pode. A gente vai falar principalmente da sua trava emocional em não divulgar os seus serviços por medo daquelas regras maravilhosas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E se esse tema te interessa ou não sei, né? Vai aqui. Mas já aproveita, já se inscreve, curte o videozinho aí, aperta a mãozinha aí, porque, né, ajuda a coleguinha aqui. E alguém que você conhece que tá com medo de divulgar os seus serviços, já compartilha o vídeo. E se você já teve algum problema, algum coleguinha... Gente, os coleguinhas, eles denunciam, eles ficam caçando a sua página, o que tem de certo, o que tem de errado. Vão lá, denunciam, criticam. E, gente, para criticar tem um monte. Me conta aí nos comentários se você já passou por alguma situação dessa, porque eu quero saber, porque eu tenho várias para contar para vocês um dia. Um dia a gente vai fazer um vídeo só dessas criticazinhas que a gente recebe. E sim, existem normas. O nosso código de ética, ele é claro acerca do que pode e do que não pode. Na verdade, ele fala muito mais sobre o que não pode. Ele dá uma noção do que não fazer. Então, a gente, quando vai divulgar o nosso serviço como psicoterapeuta, a gente precisa ter alguns cuidados. Eu vou falar de 2 aqui, que são os principais, assim, cuidados mesmo. Prometer, o mais importante, a gente não pode prometer coisas que a gente não pode cumprir. Gente, mas isso não é pra psicologia, não. Isso é pra todo mundo. Como é que você vai prometer um trem que você não pode entregar? Não dá pra prometer, porque eu curo não sei o quê, porque eu resolvo o seu problema em tantos dias. Não existe, a gente sabe que não existe isso. Então, toda promessa precisa ser muito estruturada. Porque você não pode e não vai fazer promessas dentro de uma divulgação de serviço de psicologia que não seja possível ser cumprida. Por exemplo, vou dar um exemplo de promessas que você pode fazer, que você pode cumprir. Eu vou te atender online. Isso é uma promessa. Atendimentos online são uma promessa e é uma promessa possível de ser cumprida. Agora, uma promessa que não é possível de ser cumprida. Eu curo depressão. Gente, a gente não cura depressão, a gente trata. É um processo. E cada pessoa vai lidar com isso. Algumas pessoas vão só ter manejo da doença. E se esse paciente que leu lá, que você cura depressão, for uma dessas pessoas que vai ter manejo pro resto da vida? Como é que você vai prometer um negócio que você não vai cumprir? Mas isso é pra vida. Seja você psicólogo, dentista, arquiteto, qualquer profissão. Enquanto ser, a gente não promete coisas que a gente não pode cumprir, ou pelo menos a gente tenta, né? Deveria. Algumas pessoas deveriam mais que outras, porque pessoas prometem coisas que não conseguem cumprir. Mas aqui eu tô te prometendo que eu vou te tirar dessa zona de conforto se você assistir esse vídeo e parar um pouquinho para pensar. Eu te prometo que você vai deixar um pouco de ter medo. Porque se você não tá divulgando o seu serviço por medo do CFP, gente, é só usar ele a nosso favor. O que ele fala que a gente pode fazer? Apesar dele falar que a gente não falar que a gente pode fazer muita coisa, normalmente ele fala que a gente não pode fazer. Mas o que ele fala que a gente pode fazer? Ele fala que a gente pode, de uma maneira geral, lá dentro dos parágrafos, ele diz de maneira geral que a gente precisa ter cuidado, né, ao prometer uma entrega que infrinja as possibilidades, as fronteiras do que é factível dentro do processo terapêutico. Então, promessas de cura, promessas de resoluções rápidas de problema, isso são coisas que a gente não pode garantir. Então, coloca uma regra na tua cabeça. Se eu não tenho condição de
Porque pensa que qualquer pessoa pode ver teu anúncio. Qualquer pessoa pode ver seu patrocinado aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Qualquer pessoa pode ver. Você não sabe quem está do outro lado. Então, muito cuidado com as promessas. Principalmente essas promessas mirabolantes de, ai, faço isso, resolvo aquilo em tantos dias. Meio tipo assim, traga o seu amor em 7 dias. A gente sabe que não tem garantia. E quem é que está ouvindo essa promessa? Então, quando você for divulgar o seu serviço, apenas se conecte com isso. Eu não posso fazer promessas que eu não posso cumprir. Outra coisa muito importante que o CFP também pede para que a gente tenha muito cuidado é vincular preço, né? Uma promessa. Tanto é o processo, em tanto tempo custa tanto. Até porque a gente não sabe quanto tempo esse processo vai durar. Como que eu vou garantir esse preço? De novo, a gente entra na garantia, né? Então, se você vincula um preço e às vezes esse paciente vem, depois você precisa mudar esse preço, ele se sente enganado porque é um processo longo. E nesse processo pode ter reajuste, mas você prometeu um preço. E ele pode ficar ali inseguro ou desconfortável se em algum momento você precisar mudar esse preço ou reajustar. Então, o preço é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando vai vincular o nosso serviço. Então, se você se guiar, se nós nos guiarmos, essencialmente, aqui na agência a gente conversa muito sobre isso. Todas as vezes que a gente vai fazer um produto, que a gente vai fazer um vídeo, que a gente vai fazer um post, a nossa preocupação é, isso que nós estamos falando, nós podemos entregar? Isso que a Kelly tá falando no vídeo, ela pode entregar? E o que eu te prometi nesse vídeo? Que você ia saber o que você pode e o que você não pode fazer. O que você não pode fazer? Eu tô entregando, eu tô dizendo aqui para você. Você não pode, em hipótese alguma, prometer em qualquer peça publicitária, qualquer discurso, palestra, evento, workshop, você não pode prometer coisas que não são possíveis cumprir para qualquer pessoa. Pensa sempre. Pode ser qualquer pessoa, eu não conheço a história das pessoas. Então, prometer coisas que eu não posso cumprir tá assim, vetado. Bota aquele xizinho aqui assim, aquele carimbo de cancelado. Não pode. E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, e aí a gente precisa tomar cuidado mesmo, porque, por exemplo, a gente tem um curso, né, para psicólogos. A gente precisa vincular o preço, a gente precisa dizer para as pessoas quanto aquilo custa. Mas é um produto fechado, é um processo fechado com começo, meio e fim, e que você paga X reais para adquirir esse curso. Que inclusive em breve terá um link aqui, né, Kenzie? Terá um link aqui para você que é psicólogo e gostaria de aprimorar essas habilidades, entre outras, né, do que fazer, do que não fazer. Vai ter um link e vai ter um preço, porque é um produto fechado. Agora, processos de psicoterapia, tratamento, a gente precisa ter muito cuidado com como a gente vai vincular. Por exemplo, recentemente houve uma discussão aí sobre uma normativa do CFP dizendo que a gente não podia vincular depoimentos de pacientes ou de ex-pacientes, que isso estava proibido. Isso gerou probleminha, assim, as pessoas ficaram meio revoltadas. Por quê? Porque muitas pessoas estão usando isso de maneira muito irresponsável. E às vezes até pegando falas aleatórias para comprovar outras coisas que não tem nada a ver com o que eles estão prometendo. Então, não é uma coisa que você não pode fazer. O CFP voltou atrás e disse que não é uma coisa que a gente não pode fazer, mas que existem alguns cuidados a serem tomados. Então, esse vídeo, na verdade, ele não é para dizer para você o que você pode, o que você não pode, olhar a norma, olhar a regra, que a gente pode até colocar o link aqui do Código de Ética e você ir lá, consulta. É manual, você todas as vezes vai ter que olhar. A gente aqui tem super esse cuidado de estar sempre olhando o que está acontecendo com essas normas. Não é sobre isso. Esse vídeo é sobre você precisa divulgar os seus serviços, você precisa dizer para as pessoas que você atende, que você é um bom profissional, que você resolve algum tipo de problema, que você ajuda as pessoas a resolver esse problema, que você está a serviço, que você estuda sobre isso. Você precisa, não temos mais opção, gente. A gente precisa divulgar o nosso serviço. E cada vez mais a gente está tendo abertura para isso, graças a Deus. Mas não se limitar, não falar...
E usar isso como desculpa, né? Ai, mas eu não posso divulgar porque o CFP é isso. Ai, eu não posso divulgar meu serviço porque é aquilo. A promessa desse vídeo é: saia da desculpinha. Vá sim se promover, se vender, mostrar para o mundo que você existe de uma maneira respeitosa com quem está lendo, de uma maneira que não te coloque numa situação de prometer coisas que você não vai cumprir e de não vincular preços que depois a gente pode sofrer ajustes e alterações que deixem o paciente numa situação desconfortável, como a clássica clínica social. Tem uma gatinha, que agora não tem mais. Outra coisa que o CFP também falou que a gente não podia fazer: divulgar clínica social. Por quê? Era uma forma de captação de cliente. Essa captação dos clientes acontecia porque as pessoas, querem pagar um pouco mais barato, às vezes até não podem mesmo pagar o preço cheio lá de um terapeuta, e elas vinham para a clínica social. Passava 3 meses, já estava vinculado, o terapeuta mudava o valor. Bela armadilha, hein? Então, são coisas que não é porque a gente é psicólogo, é porque a gente é ético, porque a gente, leva em consideração ali a moral da relação comercial e coloca isso em prática. Então, esse vídeo é principalmente para você não ficar usando o CFP, o CRP, qualquer coisa como desculpa para não divulgar. Divulgue direito. Senta, vê o que pode, o que não pode e se divulgue dentro daquilo que é possível. Faz um vídeo, abre um canal no YouTube, faz o vídeo com as coisas que você pensa, com as coisas que você acredita, divulga seu trabalho colocando a sua voz no mundo. É o que a gente está fazendo aqui. Colocando a minha voz no mundo. Estou divulgando que eu sou psicóloga, que eu sou mentora, que tem um curso, que tem uma palestra. Esse tipo de divulgação, ele é necessário. Ele não é mais, como eu posso dizer, um luxo. Ele é uma obrigação nossa como profissional, como qualquer outro profissional que divulga que tem um serviço, que tem um atendimento, que tem um consultório, que trabalha com tal abordagem ou que trabalha com tal clientela. Você precisa se divulgar. E a partir desse vídeo você vai parar de desculpinha de não se vender, de não se mostrar para o mundo e de não potencializar lá sua clínica, seus atendimentos, dizendo para as pessoas que você existe e que talvez você seja uma parte da solução dos problemas dela. Então, olha só, a partir de hoje, combinado aqui nosso, você vai parar com esse negócio de ficar com essa conversinha aí de não pode divulgar, não pode isso, não pode aquilo. Pode tudo, com respeito e com responsabilidade, a gente pode tudo. Combinado?